3 passos para o recém-convertido. Tem alguns princípios que devemos seguir para o recém-convertido, que muitas das vezes não é muito comentado, não é muito falado. Mas quais são os 3 passos para este recém-convertido? Após ouvir a palavra de Deus e assim entender a mensagem da cruz. Fique conosco, roda a vinheta, porque a gente já volta. Amém? Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o Diogo Marques e vamos estar explorando essa questão de qual são os primeiros passos para o recém-convertido. Isso é uma coisa que não é comentado muito, não é muito explorado, porque na maioria das vezes o que acontece nas nossas congregações é que após a mensagem se faz o apelo, isso é necessário, isso é bom, isso é correto, mas não se explica para este que foi convencido pelo Espírito Santo e pela palavra do nosso Senhor, quais são os passos daí em diante das quais ele tem que dar para ter uma vida com o Senhor nosso Deus. Se você caiu de paraquedas, quem sabe aqui, faz o seguinte, nos ajude nesse canal e curta, comenta, compartilha, ajude a nós crescermos na proclamação do Evangelho de Jesus, mas ative o sininho e assim confira a cada vídeo que nós estivermos subindo neste canal. Amém? Bora lá! Os primeiros passos para o recém-convertido, como já disse, são 3 passos que eu gostaria de deixar claro neste vídeo, para não ficar muito extenso. Vamos estar falando de um passo e assim vamos estar de uma maneira resumida e bem detalhada também, trazer este esclarecimento, o qual pouco é assuntado e assim explorado no meio evangélico. Bom, para o primeiro passo, que como eu já comentei, após ouvir a palavra de Deus, ele convencido pelo Espírito Santo, que o convenceu pela pregação da palavra de Deus, ele tem que tomar um passo. E qual é este passo que a gente já está acostumado a ver no meio das nossas congregações? É confessar Jesus com a sua boca. Vamos conferir isso dentro da Bíblia? Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, a palavra vai nos dizer assim, se você puder, confira aí, porque eu vou ler aqui, amém? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Louvado seja Deus. Como eu disse, é algo que a gente já está acostumado a ver, mas de certa maneira estamos fazendo da maneira correta, da maneira que a palavra de Deus nos mostra e nos revela, porque eu gostaria que você relesse essa palavra comigo e entendesse com clareza, de uma maneira mais devagar, o que a Bíblia nos revela. Amém? Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O primeiro ponto, após a pregação, após o Espírito Santo fazer a tua obra, que é convencer o homem do pecado, o juízo da justiça, então agora ele tem que confessar com a sua boca, ele tem que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E no seu coração ele tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que assim seja salvo. E é interessante esta passagem,
porque nos mostra o quanto que devemos manifestar uma fé sobrenatural. De primeiro ponto, já devemos ver e crer pela palavra de Deus que realmente Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A pessoa, além de confessar Jesus com a boca, automaticamente ela já tem que manifestar esta fé. E eu aqui pautei 2 pontos dentro deste contexto que eu gostaria de estar aqui explorando com você. Bom, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos já é uma obra muito grandiosa para um recém-convertido. Por quê? Porque crer que alguém ressuscitou dentre os mortos vai exigir uma fé diferenciada da qual estamos vendo no mundo de hoje. Por quê? Porque para crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vai precisar ter a convicção e a certeza desta verdade. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele está pautado, ele está alinhado nesta verdade. Todo aquele que se achega a Deus por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, ele precisa crer que Deus enviou seu Filho e o ressuscitou. Porque a mensagem do Evangelho, ela está pautada nestes princípios. Esse é o motivo de nossa fé ser uma fé diferenciada entre muitas coisas que estamos vendo que estão surgindo nesse tempo presente. Por quê? Porque a mensagem da cruz é exatamente esta. É que Deus enviou seu Filho nesta terra para que morresse por mim e por você. E no terceiro dia ele viesse ressuscitar, ressurgindo dentre dos mortos, mostrando a vitória sobre a morte e a sua glorificação, a qual Deus garantiu ao seu Filho Jesus Cristo. Então entenda que para crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele precisa ter esta convicção, ele precisa ter esta certeza, porque aquele que nega a ressurreição de Jesus Cristo, ele é indigno de ser considerado um crente genuíno. O cristão, ele está baseado nesta verdade, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. O segundo ponto que eu queria aqui meditar vai ir num texto da qual nós conhecemos, que é lá em João, capítulo 3, verso 16. Vai dizer assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, unigênito, como a palavra de Deus nos fala. Para quê? Para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, ele não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. E crer em Jesus é tão importante que isso ressaltará na sua salvação. Sabe por quê? Porque olha o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui dentro desse contexto, a qual eu quero trazer 2 elementos importantes dentro deste contexto de crer. Crer em Jesus inclui 2 elementos. Quais elementos são estes? Primeiro é ter a plena convicção que ele é o Cristo, o Filho de Deus e o único Salvador, como João aqui
ele testifica essa verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Primeiro, ele precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele é o Cristo, ou seja, o enviado de Deus para a nossa salvação. Estes são os pilares que constroem o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Todo ser humano ele precisa vir já crendo, confessando e crendo no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e ele precisa ter a plena convicção que Jesus, além de ser um simples homem, ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus, o qual por ele temos a salvação para a nossa alma, como João testifica, a vida eterna para nós. E qual que é o segundo elemento que constrói esta fé, esta crença no nosso Senhor? Ter a plena obediência a Ele e aos seus mandamentos, que é a autossubmissão à sua palavra. É como eu disse, o que estamos vivendo nos dias de hoje não abrange estas verdades dentro das nossas congregações, muitas das vezes, para mostrar para esse recém-convertido estas verdades. Porque aquele que crer no nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou Ele, que Deus ressuscitou Ele, ele precisa obedecer, ele precisa se submeter a esta verdade, ele precisa se entregar como uma autossubmissão. É automático, é parte dele esta submissão. É parte minha, é parte sua. Tem que partir de nós a obediência na sua palavra. Porque o crer é obedecer. O crer aqui não é uma mensagem que venha trazer um alinhamento para a sua cabeça. Não vai tirar o seu senso, não vai tirar a sua razão. O crer está estabelecido em ter a convicção, a certeza, uma fé racional, uma fé que pensa e que você sabe que por ele precisa ter esta obediência. Por isso está escrito em Hebreus 6:11, é necessário esta fé para se aproximar a ele, e sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos observar isso? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha a importância, olha o que interliga esta fé, o crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, se você gostou deste conteúdo, dá o seu like, se inscreva aí, ativa o sininho e nos ajude para que mais pessoas venham compreender a mensagem da cruz. Estamos vendo muitos distorcendo estas verdades, mas se eu pude lhe ajudar com estes breves 15 minutinhos, que Deus venha lhe abençoar mais ainda. Se você curtiu, comente aí para que a gente possa trazer o segundo passo para os primeiros passos do recém-convertido. 3 passos é o que vamos estar abordando. Esse é o primeiro e se você curtiu, já nos ajude aí, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e sabendo sempre, seguir a paz por todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Deus abençoe, em nome de Jesus.